Fala galera, beleza? Hoje nós vamos aprender como colocar imagens redondas no Pygame, né? Sem precisar ficar fazendo com Photoshop, recortando imagem redonda, tá? Então vamos começar. Eu vou já criar uma pasta aqui porque eu vou usar o Visual Studio Code, tá? Eu vou colocar aqui como colocar aqui teste, tá? O nome dessa pasta, que a gente vai fazer testes hoje. Vou abrir o Visual Studio Code e abrir essa pasta lá pra gente já criar esse arquivo aí pra gente poder usar. Então vou vir aqui em File, abrir a pasta, na área de trabalho, a pasta teste que eu acabei de criar, selecionar essa pasta, ela está aqui, vou criar um arquivo, esse arquivo vai ser o arquivo principal, né? Principal.py, vai ser o arquivo do jogo, e aqui eu vou criar toda a estrutura daqui para a gente fazer a tela do Pygame, tá? Então vamos lá, import Pygame, isso aqui tudo isso aqui a gente já sabe fazer, né? Pygame.init. Vamos colocar a tela, né? A tela vai ser pygame.display.setMode. Aqui a gente vai definir uma largura e uma altura qualquer, só para a gente poder brincar, tá? Então vou colocar aqui 700 de largura e uns 500 de altura. Eu não vou ficar definindo muita coisa, porque a gente vai só fazer essa parte aqui da imagem, tá? Vamos fazer o laço principal. Enquanto esse laço for true, né, eu vou verificar os eventos. Então para cada evento dentro de pygame.event.get vai obter os eventos de Pygame, né? Se o tipo desse evento for pygame.quit, que é aquele botão de fechar a janela, a gente chama a função pygame.quit para encerrar o que o init inicializou. Chama exit, que é para encerrar o Python, então essa linha de cima encerra que o init inicializou aqui em cima, e exit encerra a programação Python inteira, né? E depois a gente vem aqui e na pasta Pygame a gente vai pegar o arquivo display e vai chamar de dentro a função update, que ela vai ficar atualizando nossa tela, beleza? A gente vai ter uma telinha preta e a gente só vai então pintar essa telinha. Então tela.fill, a gente vai preencher ela com uma cor qualquer. Eu vou colocar uma cor chamada Sky Blue, que é um azul céu, tá? Então aqui a gente tem aqui, beleza? Muito bem, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma imagem para a gente deixar ela meio arredondada, né? Então eu vou pegar essa imagem lá na internet. Já deixei a documentação aqui aberta. Eu vou pegar uma imagem qualquer aqui, vou colocar aqui, ó, imagem. Vou baixar uma imagem aqui na internet, uma imagem qualquer. Esse site aqui, ó, Pixabay, dá pra gente baixar a imagem dele. Vou colocar aqui cachorro. Vou pegar qualquer imagem aqui pra gente baixar. Vou pegar esse aqui, ó, tá? Porque ele tá bem definido aqui no quadrado. Vou colocar aqui, ó, download. Beleza. Ambiente de trabalho, teste. Aqui eu vou colocar cachorro. Salvar. Beleza, salvou a imagem do cachorro no nosso projeto. E a gente vai fazer como a gente sempre faz, né? Então vou carregar aqui essa imagem. Então vou colocar aqui, ó, a imagem vai ser o que? Pygame.image.load. Para carregar essa imagem. E aí, né, a imagem está aqui, botão direito, copia o caminho relativo e cola aqui dentro. Ctrl V, cachorro.jpg, eu vou colocar um ponto convert aqui para ele converter no arquivo melhorzinho para o Pygame carregar, beleza? Isso aqui a gente só carrega a imagem aqui para dentro do IMG, ela é uma superfície, então a gente vai habilitar na tela agora. Então vou colocar aqui, ó, tela.bleach. Vou habilitar quem? Vou habilitar a imagem. E aqui a gente passa o canto que ela tem que ser habilitada, né? A coordenada. Vou colocar aqui 100x e 100y. Beleza? A gente já consegue ver a imagem do cachorro aí. Ficou enorme. Então vamos diminuir essa imagem. Então essa imagem aqui vai ser imagem G, que é a imagem grande. E agora a gente vai criar uma imagem P. Imagem P. Eu vou transformar essa imagem, tá? Num tamanho menor. Pygame.transform.scale. A gente vai escalonar essa imagem. Vai escalonar a imagem grande
né? E aqui a gente coloca o tamanho que a gente quer. Por exemplo, eu posso colocar aqui que ela vai ter 200 em X e 200 de largura e 200 de altura, tá? Só que agora eu vou blitar a imagem P aqui, ó. Então eu vou blitar a imagem P nessa coordenada, imagem P nessa coordenada 100 em X e 100 em Y, tá? Ela vai ter 200 de largura, 200 de altura e ela vai estar na coordenada 100 em X e 100 em Y. Beleza, tá aqui o cachorro que a gente já escalonou, certo? Perceba que ele é uma imagem quadrada, né? Então não coloquei uma imagem redonda aqui, beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente está trabalhando com essa imagem de baixo, tá? Lógico que quando vocês for colocar aí no projeto de vocês, vocês vão colocar uma imagem menor, né? Ou vai escalonar do jeito que eu fiz aqui, certo? Perceba que isso aqui é a largura e a altura, né, da imagem que a gente quer. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Largura vai ser 200, altura vai ser 200, tá? Essa largura e essa altura eu vou colocar aqui, ó. Vocês já vão entender por quê, tá? Porque eu tô fazendo assim, largura e altura. Beleza? Então, vai ser 200 por 200 do jeito que já estava, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Essa é a parte mais importante, tá? Nós vamos pegar e nós vamos usar essa função blit de uma maneira especial, tá? Então, eu vou até colocar na documentação para vocês verem. Aqui é a documentação do pygame.ce. É o mesmo outro pygame, tá? Só que aqui tem mais recurso, o pygame.ce. Se vocês não tem aí, mas a função blit antiga vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então vocês vêm aqui e vocês vão vir aqui na superfície, porque é aqui que tá a parte de superfície.blit, tá? Então vocês vão vir aqui, ó, superfície, surface. E vão vir aqui na parte de blit, ó, tá vendo? Que é blitar a superfície. Aí geralmente o que a gente faz, né? Tem a origem, que é onde a gente vai blitar. No nosso caso a gente está blitando na nossa tela, tá? O destino, que é a coordenada x e y, então a gente colocou 100 x e 100 y. A gente pode colocar uma área, então dessa imagem a gente pode blitar na tela essa imagem nesse lugar, nessa área, né? Então o que a gente pode fazer aqui? Eu vou passar para vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, eu estou blitando na tela o que? A imagem nessa coordenada x e y. Aqui eu posso passar uma área que eu quero da imagem. Então, por exemplo, eu quero só o canto daquela imagem, eu vou pegar o canto 0 em x, 0 em y, e eu quero 10 pixels de largura e 10 pixels de altura. Eita, nós bugou aqui. Então eu estou blitando só um rect, tá vendo? Só uma área. Olha o que eu blitou, né? Então ele splitou só um pedacinho da imagem. Eu vou blitar um pedaço maior para a gente conseguir enxergar o que eu estou falando aqui, ó. 50 de largura, 50 de altura a partir do canto 0, 0. Eu vou abrir aqui, abrir este computador, não, ambiente de trabalho, teste, o cachorro. Beleza, deixa eu diminuir aqui. Então nós temos o cachorro. O que eu estou fazendo? A partir do canto 0, 0 dessa imagem, eu estou pegando aqui 50 de largura e 50 de altura, tá? Então eu estou pegando a partir desse canto aqui, ó. Eu estou pegando tipo uns 50 de largura, 50 de altura, a partir do canto 0, 0 da imagem. Então ele está pegando só esse pedacinho aqui, ó. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, tá pegando só 50 de largura, 50 de altura. Perceba que é só um pedaço da orelha do cachorro. Vamos lá ver se eu consigo pegar 50 de largura. Então vamos lá, ó. É só olhar aqui a posição 0 e 0, tá aqui a posição x e y, ó. E depois aqui aparece a seleção, ó. Olha lá. Vou tentar pegar, ó, a partir do canto 0, 0, mais ou menos aqui. Vou pegar esse pedaço aqui, ó. Então a partir do 9 e 9 eu tô pegando 50 de largura, 50 de altura mais ou menos. Então ele tá pegando aqui, ó, tá vendo? Aqui essa imagem tá no tamanho real, né? Então ele não tá pegando 50 de largura, 50 de altura, mas ele só tá pegando da nossa imagem a pedaço da orelha do cachorro do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Tá vendo? Muito bem. Aí, então a gente pode passar um valor aqui do pedaço que a gente pode passar, né? Que é aquele novo parâmetro lá, certo? Que é o que ele está falando aqui. A gente pode ainda pegar uma área, tá? E o próximo, que é o que interessa pra gente, é esse sinalizador especial aqui, ó, tá? E aí ele vai ter aqui, né? Então vai ter os parâmetros aqui, ó, source, que é a origem, o destino, a área. O que interessa para nós é o special flag, ó. Controla como as cores source são combinadas com essa superfície, tá? Então ele vai controlar como as cores da imagem vai combinar com a tela, por exemplo, tá? Muito bem. Aí
ele fala aqui, ó, são fornecidos o padrão de Blend Mode None para consultar os sinalizadores. Então, nesses especiais flags aqui, a gente pode passar um sinalizador, tá? Que é o modo de blend, o modo de como ele vai se mesclar essas imagens. Eu já explico isso aqui. A gente vai consultar aqui, ó, consulte os sinalizadores especiais. Então, a gente vai clicar aqui. Beleza. Então, aqui ele fala sobre como funciona, né? E fala aqui, ó, especificamente elas são passadas como special flags, né? Que a gente viu agora há pouco. Do método são passados como especiais flags, argumento desses métodos por meio, então a gente vai passar assim, ó, pygame.blend alguma coisa, tá vendo? Ó, os argumentos desse método são passados, os argumentos desse método por meio de pygame.blend. Então é assim que a gente vai passar esses especiais flags, ó, através de pygame.blend alguma coisa, tá? E aqui tem os blends que ele fala, ó. Então o blend add, tá vendo? Ou blend RGB add. Então a gente vai mesclar, blend, né? Mesclar as cores vermelho, verde e azul e usando o add adiciona os canais de cor de origem aos canais de cor de destino, né? Limitado ao máximo de 255, que é o valor máximo das cores, é lógico, né? Esse subtrai os canais de cor de origem dos canais de cor de destino, com um valor mínimo de 0, né? Porque essas cores vai de 0 a 255. A cor resultante é sempre uma cor mais escura ou a mesma cor, tá? Então a gente vai usar esses especiais flags aqui para a gente poder blitar lá para vocês entenderem. Então eu vou tirar essa parte de área aqui e eu vou passar aquela parte de blend, tá? Aquela blend lá a gente vai usar, como ele fala, como pygame.blend, né? Ele tá falando aqui, ó, pygame.blend, .add, .max, .mínimo, tá? Do jeito que ele tá falando aqui, tá? Esse daqui são aqueles especiais flag que ele tá falando lá. Ó, vou dar um vírgula aqui, ó. Perceba que aqui a gente pode passar uma área e depois a gente pode passar o especial flag, tá vendo? A área já vem setado como none, por padrão. Mas a gente pode passar o especial flag aqui, ó, tá? Especial flag, tá? Beleza? E a gente tem que passar do jeito que ele falou. A gente vai passar em formato de pygame.blend underline alguma coisa, tá? Então pode ser qualquer um desses aqui, do jeito que ele está falando na documentação, ó. Tem que ser passado argumentos por meio de pygame.blend alguma coisa, tá? Então vamos lá. Usar esse daqui, por exemplo, ó, adiciona os canais de cor de origem aos canais de destino, limitado ao máximo de 255. A cor resultante do bleach é sempre uma cor mais clara ou a mesma cor, tá? Então a gente vai usar esse RGB Add aqui, ó. Então vamos lá. RGB Add, esse primeiro aqui. Então vamos ver como é que fica a imagem lá. Deixa eu ver aqui, invalid rect style. Ah, nós temos que passar um rect aqui. Então esse rect aqui, ó, a gente vai passar um rect aqui como passar como none, do jeito que ele já tá. Beleza? Então veja bem, o que ele fez lá, né? Ele adiciona os canais de cor de origem aos canais de cor de destino, tá? Quem é o destino? Lembra quem é o destino? Vamos lá no Bleach. A origem é a própria imagem, tá? O destino é a tela. Então a origem é a nossa imagem. Ó. Adiciona os canais de origem ou da nossa imagem aos canais de cor de destino, ou seja, na tela, limitando ao máximo de 255. A cor resultante é sempre uma cor mais clara ou a mesma cor, tá? Então, o que acontece? Ele pegou as cores mais claras, então ele pegou o branco e o azul do fundo para habilitar aqui, tá? Ele sempre pega as cores mais claras com o Add. Com o Sub, a cor resultante é sempre uma cor mais escura ou a mesma cor, então ela é sempre uma cor mais escura. Vamos ver como é que funciona lá no Sub, então. Então, ao invés de add, nós vamos usar sub. Então, é sempre as cores mais escuras, ó. Certo?
Sempre as cores mais escuras ou a mesma cor. Multi, a cor resultante é sempre mais escura ou igual à cor original. Então a gente vai usar multi agora. Sempre a cor mais escura ou a cor original, né? Multi. Tá? Cadê? Multi, a cor resultante é sempre a mais escura ou igual à cor original, certo? Então, ele pegou as cores mais escuras aqui ou a cor original do próprio objeto. Muito bem. Mínimo. Selecione o menor valor entre os canais de cor de origem e de destino. E o máximo, considera o valor máximo de cada canal de cor. Tá? Esses aí é o que a gente vai usar. Então, por exemplo, aqui a gente vai usar o mínimo primeiro. Ele sempre vai pegar o valor mínimo dos dois canais, né? Entre os dois canais. E o máximo. Entre os dois canais. Certo? Perceba que ele meio que inverte, né? O mínimo pegou as cores mais escuras e o máximo pegou as cores mais claras. Por quê? Porque o mínimo, ele vai pegar lá a parte do 0, 0, 1, 2, tá? E lembra que o preto, ele é 0, 0, 0, é as cores mais escuras, né? Então, quando a gente fala de pegar o mínimo desses canais, o mínimo, a gente está pegando as cores mais escuras, né? A gente está pegando lá o preto, o cinza, aquelas cores, aquele vermelho escuro, aquele azul escuro. A gente sempre está pegando aqueles canais mais escuros, tá? Só que aí, o que acontece aqui? Então, vou dar uns Ctrl Z aqui. Arquivo novo. Não salvar. Então, o que acontece, né? Ele, por exemplo, se eu estou pegando o valor mínimo, o que acontece aqui? Pegar aqui pegar um lápis. Se eu estou pegando o valor mínimo, então, por exemplo, aqui eu tenho um preto e aqui eu tenho um cinza, né? Então, o que acontece aqui? O preto, ele é valor 0,0,0, certo? Esse cinza, então, vamos supor que esse cinza aqui seja, por exemplo, 100, 100 e 100. Então, se eu tenho na tela, a tela está toda preta e na imagem está cinza, então o que ele vai pegar? Ele vai pegar o valor mínimo que é a tela, tá? Nesse modo aí, ele está tentando mesclar o que tem na imagem com o que tem na área que ele está habilitando, tá? Nesse caso, ele está habilitando na tela que é azul. Então, ele está tentando sempre pegar o valor mínimo, que é as cores mais escuras, tá? Quando eu pego o valor máximo, ele está tentando pegar da tela. Eu vou colocar um azul aqui. Então a tela está azul, né? Então o que acontece? A tela está azul e o meu boneco aqui está mais escuro. Então vou colocar ele de preto aqui. Eu estou tentando colocar a minha imagem na tela, certo? Quando eu quero pegar o valor mínimo, eu estou tentando pegar as cores mínimas, tá? Então a minha imagem, o mínimo dela é 0, vou pegar da minha imagem. Se aqui essa cor é menor, então eu pego essa cor. Ele está tentando juntar isso aí, tá? Vamos colocar um exemplo diferente aqui, que acho que vai ficar melhor de entender. Veja bem. Eu vou pegar um vermelho. E eu vou pegar aqui um azul. Tá? Então imagina o seguinte aqui, esse vermelho é 255, é o valor máximo, e esse azul aqui é 120, vamos supor, tá? Quando eu quero pegar o valor mínimo, se na imagem esse pixel aqui é 120 de cor, e o vermelho ele é maior, ele é 255, ele vai tentar, naquele lugar que ele está tentando habilitar, ele vai tentar pegar o mínimo entre esses dois pixels que ele está habilitando, tá? Ele está pegando pixel por pixel. Então, se eu estou querendo pegar o valor mínimo, ele vai pegar esse aqui, o azul, tá? E vai excluir o vermelho, nesse caso. Se eu falar que eu quero o valor máximo, então ele vai pegar sempre o maior. Então, ele vai pegar, nesse caso aqui, na hora de habilitar, ele vai tentar pegar o vermelho e não o azul, tá? Ele vai comparar, é isso que ele está fazendo aqui, ó. Quando eu pego o valor mínimo, a minha tela tem uma cor de azul, tá?
É sei lá, vamos supor que aqui é 120, tá? Eu estou tentando pegar o valor mínimo. Vamos supor que o azul é 120. Mas na imagem, esses pixels aqui é preto, né? O preto é 0. Quem que é o valor mínimo? É 120 ou 0? Então o valor mínimo é o 0, é o menor. Então nessa área aqui ele está pegando o preto. Tá vendo? Que eu estou pegando o valor mínimo. Se eu tentar pegar, por exemplo, o valor máximo, então entre o preto e o azul, ele vai pegar o azul. Tá vendo? Por quê? Porque o preto é 0 e o valor máximo entre o 0 e o 120 ganha do 0. Então ele está pegando o azul. Beleza? Beleza. Já entendemos essa parte do blend, né? Então ele está mesclando duas cores aqui. Já entendemos essa parte, certo? Muito bem. Agora a gente vai tirar essa parte aqui. Por quê? Porque o que eu vou fazer? Sabendo dessa técnica aí, então a gente vai fazer um esquema aqui. Presta atenção. Eita, nós. Deixa eu pegar aqui. Selecionar aqui. Tá. Sabendo disso aí, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma superfície. Essa cor era para ser branca e essa era para ser preto. A gente vai criar uma superfície preta, certo? Muito bem. A gente vai falar que a gente quer pegar as cores mínimas, tá? A gente quer pegar as cores mínimas. Então, em cima dessa superfície, eu vou fazer um desenho branco. Então, veja bem, eu vou fazer um círculo branco aqui, ó. Certinho em cima dessa superfície. Tá? Vou pintar aqui. Beleza. Depois, em cima dessa superfície, eu vou blitar a imagem do cachorro. Em cima dessa superfície. Então, eu vou blitar aqui a imagem do cachorro. Vou blitar de verde aqui um cachorro. Faz de conta que é um cachorro isso aqui. Tá? Só que na hora de blitar o cachorro em cima dessa superfície, eu vou falar que eu quero os valores mínimos da nossa imagem, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar toda a imagem do cachorro, porque o branco, ele é a cor máxima, ele é 255, 255, 255. Então, o que vai prevalecer sempre é a imagem do próprio cachorro, tá? Se o cachorro tiver branco, é lógico que ele vai pegar o 255, porque é branco igual esse aqui, tá? Só que abaixo de 255, então 249, 248, 247, qualquer cor que for abaixo do branco, ele vai pegar. Ou seja, ele vai pegar sempre a nossa imagem própria e vai desprezar o branco, esse branco aqui, tá? Então vamos construir por partes. A gente vai construir uma superfície que é exatamente do tamanho da nossa imagem, tá? Então vou colocar aqui, ó, superfície. Vamos construir uma superfície, pygame.surface, certo? Essa superfície, ela vai ter o que? Ela vai ter a largura e a altura bonitinho, certo? Então, nós temos a superfície já bonitinho, certo? Vou habilitar essa superfície na nossa tela. Então, aqui, ó, tela.superfície, não, tela.blit, né? Vou habilitar na tela a superfície, e essa superfície vai ser habilitada aqui no canto 150 em X e 150 em Y, tá? Então eu criei uma superfície, por padrão a gente sabe que ela vem preta, sem cor nenhuma. E essa superfície eu estou habilitando na tela, tá? Esquece essa imagem aqui. Essa superfície aqui eu estou habilitando na tela. Então vamos ver. Então aqui está a nossa superfície, tá? Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar em cima dessa superfície e vou fazer um desenho branco, tá? Então eu vou fazer um desenho branco aqui, ó. Uma bolinha, pygame.draw.circle. Vou desenhar um círculo, onde que vai ser desenhado? Em cima dessa superfície, certo? Beleza, aí ele fala qual que é a cor, né? A cor vai ser branca, vou colocar aqui, ó, white. Vou colocar em RGB que vai ficar melhor de vocês entenderem. Então veja bem, o RGB da cor branca é 255,255,255. Tá vendo que é o valor máximo, ok? Agora ela fala assim, ó, você tem que desenhar aonde vai ser o centro, né? O centro aqui do... Colocamos a cor e agora ele está falando onde que vai ser o centro da imagem, tá? Eu vou pegar essa largura aqui, né? Então ela tem aqui, ó, ela tem 200 de largura, tá? 200 de largura. Eu vou falar que eu vou pegar essa largura e vou dividir em duas partes. Eu vou dividir no meio. Então aqui vai ser 100. Tá? Então o centro
desse círculo aqui vai estar aqui, ó, no 100, certo? E o centro da altura dele, do y, aí ele também tem 200 de altura, eu vou pegar a metade, que é 100. Então, o centro desse círculo vai estar aqui, ó, em 100, 100. Tá? Então, vai ser a largura dividido por 2 e a altura dividido por 2. Beleza? Então, o centro do meu círculo vai estar ali. Agora, a gente tem que passar o raio dele, né? Qual que é o raio desse círculo? A gente sabe que o raio, o diâmetro é 200, né? Que é de uma ponta a outra. O diâmetro é dessa ponta até essa ponta. Então, a gente sabe que o raio é do centro até uma das pontas, que é 100. O raio é metade da largura, tá? Tem a largura dividido por 2. Beleza? Então, vamos ver o que acontece. Então, nós temos aqui, ó, o centro do círculo está no meio do x e o y do círculo central está aqui no meio, certo? No meio do y. Do meio para cá a gente tem a metade da largura, né? Que a largura é 200, a metade é 100. Então, do centro para cá nós temos 100. Beleza? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai blitar a imagem do cachorro em cima ainda dessa superfície aqui, tá? Então, vamos blitar. Então, a gente tem a superfície, fizemos um desenho na superfície. Agora, essa imagem a gente vai blitar também na superfície, tá? Então, nós temos a imagem P, que também é 200 por 200. Só que agora, a gente vai pegar essa superfície e vamos blitar em cima dela. Vamos blitar o quê? A imagem P, que é a imagem do cachorro. Onde que é o destino, né? Então, como ela tem o mesmo tamanho, como a imagem do cachorro tem o mesmo tamanho, que é 200 por 200, então essa coordenada ele vai blitar a partir do canto 0, 0 da superfície, tá? Então, a superfície está aqui como a imagem do cachorro. Então, eu vou fazer a imagem do cachorro aqui, ó. A imagem do cachorro é essa daqui, ó, pintada de azul, tá? Então, a imagem do cachorro é exatamente do tamanho da nossa superfície, tá? Então, eu vou pegar essa imagem e vou blitar no canto 0, 0 da superfície. Então, ele vai pegar aqui o topo do lado esquerdo e vai blitar no canto 0, 0 ali. Olha lá, ele vai blitar desse jeito, certo? Vai blitar no canto 0, 0. E depois a gente pega e blita na tela a superfície, porque já blitou, já desenhou um círculo branco e blitamos a imagem do cachorro em cima do círculo. Então, o círculo sumiu e só está o cachorro lá, certo? Porque o cachorro está sendo blitado agora em cima do círculo. Beleza? Muito bem. Na hora agora de blitar a imagem, a gente vai pegar a área e vai colocar none, do jeito que ela sempre vem. A gente não quer um tamanho que a gente quer blitar. Só que aqui agora a gente vai passar o Special Flag, que é o modo Blend, né? Que é o modo de mesclar. E a gente quer os valores mínimos, que é os valores mais escuros, tá? Eu vou colocar os valores máximos primeiro. O que vai acontecer nos valores máximos? Vai acontecer que o meu cachorro, ele tem as cores escuras, só que o círculo é branco. Então, como o círculo é branco, 255 é os valores máximos. Então, entre o cachorro e o círculo branco, ele vai pegar o círculo branco, que está no valor máximo. Vamos ver o que acontece. Opa, deixa eu fechar aqui. Olha lá o que aconteceu. Então, ele... Ó, o preto aqui atrás era o valor mínimo, que era 0, tá? Só que a gente está pegando os valor máximo, tá? Então, o que aconteceu? Preto com preto, 0 com 0, o valor máximo é 0. Só que aqui, a imagem do cachorro, o fundo era preto, que é 0. Só que a imagem do cachorro aqui é um cinza, 150. Então, a gente está pegando os valor máximo, ele está pegando 150. Só que o círculo aqui era branco, lembra? O círculo é o valor máximo, 255. Então, entre o círculo e a imagem do cachorro, ele preferiu pegar os 255 do círculo, que ele está pegando os valores máximos. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou pegar os valores mínimos. O que vai acontecer? Ele vai pegar todo o preto da superfície, tá vendo? Porque a superfície atrás é preta. E, na onde foi desenhado o círculo branco, ele vai pegar as cores as cores mínimas, que é as cores do cachorro, tá? Porque o branco é 255, é o valor máximo. Então, aqui na parte branca, ele vai pegar toda a nossa imagem do cachorro, que é os valores mínimos, que é abaixo de 255. Só que aqui embaixo, em volta, vai ficar preto, porque a imagem aqui é preta, né? O valor 0. Então, ele vai pegar aqui nas laterais, ele vai pegar o valor
da parte preta. Vamos ver. Então a gente vai pegar agora os valores mínimos. Então o que ele fez com os valores mínimos, né? O círculo era branco, era o valor total, o valor máximo. Só que aqui o amarelo não é 255, a gente é abaixo de 255, então a gente está pegando os valores abaixo. Só que o fundo aqui era preto, lembra? Que é o valor zero, então ele pegou o fundo preto. Só que ele já recortou a nossa imagem, tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai deixar a nossa superfície transparente, o fundo, tá? Então a gente pegar aqui na hora de criar essa superfície, a gente vai pegar aqui, ó, e vai colocar aqui, ó, pygame.src source alpha, tá? Então o fundo da imagem ficou transparente, da superfície. Olha só o que aconteceu, tá? Então aquele preto lá, o RGB, ele ficou transparente. Aí o que ele fez, né? Ele pegou os valores mínimos entre o círculo branco e a nossa imagem. O branco é o valor mais alto e a nossa imagem é o valor mais baixo, tá? Só que aí, galera, o que a gente prefere fazer aqui, né? Então, por exemplo, esse valor do círculo aqui, eu poderia passar uma transparência para ele aqui. No caso de desenho não pega a transparência, tá? Mas a gente poderia pegar e colocar, ao invés de RGB blend mínimo, aqui, a gente poderia colocar RGB mínimo, tá? Então a gente está pegando as cores RGB mínimo, tá vendo? Então vamos ver o que acontece. Então, a gente está pegando as cores RGB mínimo. Só que aí a gente também consegue colocar a transparência mínima, que é o alfa mínimo. Tá? Vai funcionar do mesmo jeito. Só que se eu tirar aqui essa parte aqui, ó. Olha o que acontece. O que acontece aqui? Entre a transparência do cachorro e a transparência da imagem aqui, né? Porque a superfície, a transparência dela está no valor de 0 e essa imagem aqui do cachorro tá mais alto, então no RGBA o alfa dele é o mínimo, a gente está pegando a transparência da própria superfície, tá? Pygame.blend RGBA mínimo, RGBA mínimo, beleza? Usa dessa forma aqui, ó, que é o alfa mínimo, tá? Aqui é source alpha, pygame.src alpha, porque a imagem é transparente e na hora de blitar a gente está pegando a transparência mínima, tá? Que é no caso a transparência da própria superfície. Então o que prevalece, se a nossa imagem tiver algum tipo de desenho ou alguma coisa, a gente está pegando sempre a transparência mínima, que é a transparência da própria imagem, tá? E aí a gente consegue aqui fazer a nossa imagem redonda, tá? Um detalhe, essa superfície ela é uma superfície quadrada, tá? Por mais que a gente só esteja vendo a imagem redonda, essa superfície é uma superfície quadrada. Se a gente pegar o rect dela, vou pegar aqui, ó, superfície, né? Superfície.getRect. Então estou pegando o rect dela e vou desenhar o rect dela agora aqui, ó. Pygame.draw.rect vai ser desenhado na tela, vai ser desenhado aqui de red, de vermelho, e eu vou passar o próprio rect aqui, que é esse rect que a gente pegou aqui da superfície, tá? Então eu estou desenhando o rect aqui e eu vou desenhar ele com 2 pixels. Então se a gente pegar aqui, perceba que o rect da imagem, tá? Ela é um rect quadrado. Aqui a gente está pegando a imagem, ela está no canto 00, tá? Aqui, ela está meio deslocada porque na hora de blitar a gente blitou aqui nessa parte aqui, tá? Mas eu posso colocar aqui no próprio rect da imagem aqui, ó, blitar a superfície no próprio rect dela, tá? Então ela vai blitar lá. Perceba que, né, o rect da imagem ainda é quadrado, tá? Por mais que a gente esteja vendo redondo, se a gente tiver que fazer colisão, a gente vai ter que fazer colisão matemática, tá? Então imagina que você tem uma bolinha aqui quicando, com uma imagem redonda, na hora de fazer colisão vai ter que fazer colisão matemática para ele desprezar essa parte aqui, tá? A gente já tem vídeo no canal aqui falando sobre colisão matemática usando a teoria de Pitágoras, tá?
Teorema de Pitágoras lá. Então a gente ensina no canal, procura aí como fazer colisões matemáticas, tá? Beleza? O que eu queria passar para vocês aí era só sobre essa parte de imagens aqui. Beleza, galera? Então vou colocar isso aqui. E a gente conseguiu aqui um efeito de imagem redonda aí. Beleza? Através disso daqui a gente pode fazer o que vocês quiserem agora, tá? Só depende do desenho que vocês estão fazendo aqui agora, ó. Por exemplo, eu poderia pegar aqui nesse desenho e desenhar, por exemplo, deixa eu ver aqui, um polígono, tá? Então vamos desenhar um polígono aqui. Aqui é a cor do polígono, que é branco, e aqui a gente tem que passar uma sequência de pontos, né? Então, como é que funciona o polígono? A gente vai passar uma sequência de pontos aqui para a gente desenhar um polígono. A gente vai desenhar aqui vamos desenhar uma estrelinha aqui. Então a gente tem a nossa superfície, né? Sempre a partindo dela. Então nós vamos desenhar uma estrelinha aqui, ó. Vamos começar com esse canto aqui. Esse canto, depois a gente passa esse ponto aqui, depois a gente passa esse ponto aqui, e aí por final ele finaliza aqui, tá? Porque aí ele vai unir esse ponto nesse, esse daqui nesse, esse nesse, esse nesse e esse nesse, tá? Então vamos pegar esses pontos aqui do próprio rect da superfície na hora de desenhar, tá? Então eu vou pegar aqui o rect da superfície, Ctrl C, ó, criei a superfície, Ctrl V, peguei o rect dela, tá? Agora na hora de desenhar esse polígono, a gente vai pegar através desse rect aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero esse ponto aqui da superfície, que é o bottom, a parte de baixo do lado left, é o bottom left, tá? Esse ponto aqui da superfície. Então, esse daqui, ó, do rect eu quero o bottom do lado esquerdo. Então, achei o primeiro ponto. Esse ponto aqui é o meio do topo, mid-top. Mid-top. Rect, ponto do rect, né? Do rect eu quero o meio do topo. Mid-top. Lembra que esses pontos que eu tô pegando é uma coordenada x e y, tá? Que é o que o polígono pede. Beleza. Agora vou pegar esse ponto aqui, ó. Que é o ponto, né? Pra ele vir uma linha daqui pra cá. É o bottom do lado direito, bottom right. Então, do rect, eu quero o bottom right. Depois do bottom right, eu quero que ele pegue esse ponto que é o meio do lado left, mid left, o meio do lado esquerdo. Então, do rect, eu quero o mid left, meio do lado esquerdo. E depois do rect, eu quero o meio do lado direito. Rect, ponto, meio do lado direito. Beleza? E o último ponto ele já fecha com o primeiro. Beleza? Então ele vai desenhar uma estrela de cor branca, um polígono de cor branco. E na hora de blitar, né? Ele blitou aqui, só que faltou esse ponto aqui, né? Então a gente pode passar um novo argumento aqui, que é se ele vai ser fechado a largura. Eu vou passar como último ponto aqui. Os pontos. Vamos passar aqui que vai ter 2 pixels de espessura. Tá, então é sem espessura mesmo. Eu vou passar o último ponto para ver se ele vai fechar, que é o bottom do rect. Eu quero o bottom do lado left. Vou passar o primeiro ponto que eu passei para ver se ele fecha. Ele não vai fechar. Mas não tem problema, mas a gente viu que dá para desenhar, né? Se vocês quiserem desenhar uma estrelinha bonitinha, vocês passam aqui bonitinho aqui, ó. Tá? Mas aí na parte de desenho vocês se viram aí para desenhar, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Ele tá mesclando a parte de trás com a parte branca do polígono aqui que a gente fez. Beleza, galera? Então, até a próxima aí.